Olá, meu nome é Gilberto Sudré e esse é o programa Vida Digital. Nesse espaço vamos conhecer sobre lançamentos e uso de novas tecnologias, cultura digital, liberdade, software livre, internet, segurança da informação e muito mais. Você pode enviar sua pergunta ou sugestão para o e-mail blogvidadigital@gmail.com. Quinzenalmente teremos um programa novo no ar e você pode assistir a esse e a outros episódios no endereço tv.espiritolivre.org/vida digital. E o programa Vida Digital esteve no Fizli, acompanhando tudo o que aconteceu por lá. Aproveitamos e fizemos uma série de entrevistas que você confere agora. Para começar, vamos assistir a entrevista com João Carlos Caribé. Ele é publicitário, consultor e é ativista pelos direitos de inclusão digital, responsável pelo movimento Mega Não. Estamos aqui com o João Caribé do movimento Mega Não e também um cyberativista. Boa noite, João. Obrigado aí pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente respondendo algumas perguntas. João, para começar, explica para a gente o que é a neutralidade na rede e por que ela é tão importante na internet. Neutralidade de rede, em essência, significa você garantir uma isonomia de dados, ou seja, de pacote de dados, ou seja, é fazer com que as informações transitem na internet de forma igual, independente se ela é um vídeo, um texto, uma foto ou uma coisa desse tipo. E ela é a garantia da neutralidade, ou seja, garantir que esses dados possam trafegar livremente na rede, é a forma de subsistência da própria rede. A internet não existe sem a neutralidade. Sem neutralidade não é internet, é TV a cabo, é outra coisa, mas ela deixa de ter essa funcionalidade porque você deixa de ter liberdade de criar soluções e protocolos e conteúdo para botar na rede. Você vai tendo que pagar ou negociar com algum provedor de acesso de conteúdo para ter um conteúdo com visibilidade, você passou a deixar de ter internet livre como nós conhecemos. E como é que está no Brasil a neutralidade da rede? Bom, ela tá sim com um grande risco. O Marco Civil da Internet, que garante essa neutralidade, ele está parado na Câmara dos Deputados. Existe um movimento agora recente por causa das manifestações na rua e tal, e o Marco Civil ganhou uma certa prioridade e ele está na pauta principal da Câmara dos Deputados e pode ser votado semana, agora, antes do recesso. Mas, fora o Marco Civil, a gente não tem nenhuma outra garantia de neutralidade na internet. A própria Anatel ela tem um conceito próprio de neutralidade e é o que ela está querendo fazer com que aconteça, o que vai ser muito ruim, porque vai só privilegiar os interesses das empresas de telecomunicações e não dos usuários de internet. Quer dizer que a gente pode esperar uma votação para o Marco Civil ainda esse ano, você acha isso? Eu acho que sim. Ele não está perfeito, ele tem coisas a serem corrigidas, mas com essa pressão, a notícia que nós temos da Câmara dos Deputados é que ele está na pauta prioritária e existe a possibilidade de ele ir a plenário a qualquer momento. E a expectativa dos parlamentares, dos próprios parlamentares envolvidos no Marco Civil, é que ele seja votado essa semana agora ou na próxima semana, antes do recesso parlamentar, que, se não me engano, é semana que vem. Bom, muito bom. Além das manifestações que estão indo às ruas, estão fazendo protestos, que a gente vê aí pelo Brasil inteiro, como é que um usuário, um internauta, pode fazer pressão no seu político, no político que ele conhece, para que o Marco Civil seja aprovado com neutralidade, tudo mais que envolve o Marco Civil? É muito importante que as pessoas conheçam o Marco Civil. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas sejam necessariamente obrigadas a estudar direito para explicar o Marco Civil. É só explicar, olha, o Marco Civil é bom porque ele garante a neutralidade, ele estabelece critérios para garantir a minha privacidade, ele estabelece critérios para a guarda de logs, porque existem vários interesses em guarda de logs. O Marco Civil, ele proíbe, por exemplo, que o provedor de acesso guarde log, ele guarde o log de acesso a aplicativos, só mesmo sob ordem judicial. O provedor de conexão, ele só pode guardar os logs de conexão. E os dados de acesso, cada site guarda os seus dados de acesso com relação ao IP que foi acessado. Isso é um grande avanço e ele também estabelece critérios para a remoção de conteúdo, que infelizmente a indústria autoral criou um parágrafo, chamado parágrafo 2º, que criou um precedente na remoção de conteúdo que seria só com ordem judicial, mas se for conteúdo de copyright ele pode ser removido, ou seja, ele inutilizou esse parágrafo praticamente. Mas, de qualquer maneira, isso é importante na atual conjuntura que está se construindo, na atual tendência, em função do novo regulamento de serviço de comunicação multimídia que foi publicado pela Anatel e que praticamente acaba com a norma 4 e que estabelece a distinção entre provedor de acesso e provedor de conteúdo, que acaba com a distinção entre serviços de telecomunicações e serviços de internet.
se a gente não tiver o Marco Civil agora voltado, antes desse holocausto se instalar, nós vamos estar realmente em situações muito graves, uma situação muito grave. Não, é isso. Acho importante que ele seja votado, mesmo com todos os defeitos. Muito bom. Bom, eu agradeço ao João aqui pela disponibilidade, ter vindo aqui falar com os assistentes, as pessoas que estão nos assistindo aqui na TV Espírito Livre. Obrigado, um grande abraço a você e até uma próxima oportunidade. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai volta com algumas novas entrevistas aqui na TV Espírito Livre. Agora você assiste a entrevista com o Alexandre Oliva. Ele é conselheiro da Fundação Software Livre América Latina, trabalha como engenheiro de compiladores, ativista e evangelizador do movimento Software Livre. Também é mantenedor do Linux Libre, uma versão 100% livre do kernel Linux. Veja aí. Muito bem, estamos aqui com o Alexandre Oliva, da Fundação Software Livre da América Latina. Boa noite, Oliva, obrigado pela participação que está aqui com a gente. Oliva, para a gente começar, fala para quem está nos assistindo agora, por que o software livre é tão importante? Quando a gente fala de software livre, né, a gente está falando de software que respeita o usuário, ao invés de controlar o usuário. E aconteceu um episódio esse ano que foi marcante na história. Acho que é o início de uma nova era. A gente pode falar de antes de Snowden e depois de Snowden. As pessoas não tinham noção da quantidade de controle a que a gente estava sujeito. E, de repente, tudo aquilo que era fácil de dizer, isso é teoria de conspiração, não é mais. Não é mais. As pessoas hoje, assim, se não tiverem absoluta e total negação, sabem que estão sujeitas ao controle. Que tipo de controle? Controle do software que é instalado no computador dela, se não for livre, né? Se ela não puder saber o que está acontecendo ali, se ela não puder adaptar não necessariamente individualmente, mas em comunidade, adaptar para que ele não tenha funcionalidades maliciosas, para que possa trabalhar em comunidade de forma a compartilhar o que o software faz e os benefícios que ele traz, você está sujeito a ser espionado no seu computador. Hoje muitos computadores vêm travados, você não pode escolher que programa você vai instalar, você não pode escolher o sistema operacional que você vai instalar. Isso tudo são fenômenos dessa arquitetura de controle e espionagem que está sendo montada. Então faz 30 anos, quer dizer, desde 30 antes de Snowden, que a gente vem falando dessas coisas. E era muito difícil de romper a barreira de que, não, mas poxa, esse outro é confiável, não é? Agora a gente consegue falar de liberdade, a gente consegue comunicar a ideia de que você precisa tomar certos cuidados, assim, a confiança cega num prestador de serviço, um fornecedor de software é perigosa. É perigosa porque o software privativo, aquele que não é livre, ele te controla. É um poder injusto que o desenvolvedor tem sobre você. E no momento que um desenvolvedor percebe que tem esse poder, ele não está fazendo nada de mal. Mas ele percebe que tem esse poder, cria uma tentação. E essa tentação, para um psicopata, que qualquer corporação é psicopata, por construção, sem maldade, mas a lógica, a estrutura de uma corporação é tal que você tem o comportamento de um psicopata. Ele tem um objetivo e ele não tem uma bússola moral. Então, é isso que vai acontecer. Ele vai acabar, numa oportunidade em que o abuso do poder se mostra vantajoso para ele, ele vai abusar do poder. E isso vira uma bola de neve. Então, é por isso que o software livre é importante, porque ele permite que a gente resgate as rédeas, tome de volta o controle do que a gente faz no computador, que hoje é grande parte da vida de qualquer um. Bom, dicas bem importantes aqui do Alexandre Oliva. Bom, Alexandre, e como alertar um leigo que muitas vezes não está ligado nessa questão de software livre, na questão de acesso ao código-fonte, como alertar para ele de que o acesso ao código-fonte no software, na aplicação, é tão importante? Então, o que a gente percebe é que existe uma tentativa dessa arquitetura de controle de tentar fazer as pessoas acreditarem que programar um computador é mais ou menos como você fazer a manutenção do seu carro, ser mecânico do seu carro, né? Mas isso é enganoso em dois aspectos. Primeiro, quando você, no caso da mecânica, você pode contratar um mecânico que você quiser para arrumar o seu carro. No caso do software privativo, não é assim, você está preso a um monopólio. E segundo, e mais importante, é que assim como no carro
a pessoa quer poder dirigir o carro para chegar onde ela quer. No caso do computador, é a mesma coisa. Você programar significa dirigir o seu computador para chegar onde você quer. Então, não é mecânica, é dar instruções. E é uma língua, ou são várias línguas, são várias formas de se comunicar. Do mesmo jeito que se ensina aritmética e sei lá, assim, gramática e idioma estrangeiro e história para as pessoas entenderem, compreender e terem habilidades básicas, programar hoje é fundamental. Como convencer disso é um desafio. Eu acho que a partir do momento que você passa a enxergar um computador não na forma que os controladores querem, que é você é um consumidor passivo, você tem que aceitar o computador e o software e a vida e o universo do jeito que ele é. Não, a gente tem que despertar a cultura hacker nas pessoas para falar, peraí, eu posso adquirir conhecimento e com esse conhecimento eu posso alterar o mundo à minha volta, né? Eu posso parar as balas na Matrix, né? Eu posso realmente chegar aonde você quiser, onde o seu potencial puder te levar, sem ser podado por algemas digitais, sem ser podado por cadeados. É disso que a gente está falando. Legal. Bom, alguns encaram essa luta pelo software livre, né, como xiitismo. Como é que você vê isso, essa questão? Eu vejo isso como ignorância, porque os xiitas, em 20, 30 antes de Snowden, eles eram radicais, mas hoje eles são os moderados. Assim, eu não sou moderado, eu sou um radical. Então, assim, eu acho que a gente precisa... Assim, quando se trata de defender a liberdade, a gente vê a que ponto chegam os agressores da liberdade. Olha como estão perseguindo o Snowden, olha como perseguem o Assange. Pô, pararam um avião do Evo Morales para ver se o cara estava ali dentro. Quer dizer, isso é... E a gente que é radical, porque a gente quer ter controle do nosso computador e da nossa comunicação... Não, né? Valores meio atravessados aí, né? Mudando um pouquinho de assunto, Alexandre, vamos falar um pouquinho de Fizzly. Fizzly é um evento aberto a várias vertentes, com cultura digital, robótica, e, obviamente tudo seguindo uma linha basicamente de software livre, né? Ou seja, como é que você encara essa diversidade que acontece aqui no Fizzly? É uma diversidade riquíssima, né? A diversidade traz riqueza, traz compartilhamento, polinização de ideias. E eu gosto muito do Fizzly porque ele tem essa vertente política, quer dizer, social, né? Não é só mais importante que o software é o livre, né? É o aspecto do movimento software livre enquanto movimento político, social e ético que o Fizzly não deixa cair essa bola. E agrega outros movimentos que têm linhas semelhantes, que permitem que a gente troque ideias e chegue cada um mais longe no seu movimento. Legal. Bom, agora o projeto GNU está completando em 2013 30 anos, né? Qual a avaliação que você faz desse aniversário de 30 anos do projeto GNU? Happy birthday to GNU, né? Foram 30 anos muito interessantes. Eu acho que, assim, quando começou, o Stallman estava sozinho, ninguém acreditava nele, e continuou assim por quase 30 anos. Eu acho que houve vários desafios e percalços que eu acho que, como um revolucionário, como ideia revolucionária que ele propõe, ela sempre se choca muito com conservadores, com pessoas alinhadas com o status quo. Então a gente vê o surgimento do Linux como né, uma forma de uma certa forma complementou o GNU, mas de outra forma jogou o GNU para escanteio, porque o pessoal chama incorretamente o sistema operacional GNU de Linux e faz acreditar que quem desenvolveu tudo isso foi a comunidade que escreveu um dos programas que completaram o sistema operacional como um todo.
o nascimento do termo código aberto, open source, jogou de novo para escanteio. Aí o pilar fundamental do movimento software livre, que é a questão ética, que é a questão é um desrespeito, é uma sacanagem mesmo, você negar a um usuário a possibilidade de controlar o programa que ele está usando. É isso que move o projeto GNU, isso que justifica escrever um sistema operacional inteiro livre. E de repente esses dois eventos foram muito tristes, no sentido de que jogaram essas ideias para escanteio e foram muito bem sucedidos em jogar essas ideias para escanteio. Agora, eu vejo que nesse momento que a gente está vivendo, né, todas aquelas, de novo, teorias de conspiração, a gente viu que é prática de conspiração. Então eu vejo agora, eu vislumbro uma possibilidade de trazer isso de volta à tona, e a gente certamente pode aproveitar a comemoração de 3 décadas, né, ou 3 decades, como eu estou dizendo, para resgatar isso, para trazer de volta e falar, o pessoal estava distraindo vocês, se liga, o importante é isso aqui, o importante é a liberdade, é você ter o controle do seu computador, não um pouquinho de controle, não um pouquinho mais, não o controle sobre quase tudo, porque esse um pouquinho pode ser suficiente para pôr tudo a perder. Bom, queria agradecer muito ao Alexandre Oliva, uma excelente, super agradável entrevista aqui, bateram um papo super legal com a gente aqui da TV Espírito Livre. Obrigado, Alexandre, pela disponibilidade, pelas informações extremamente úteis para quem está assistindo a gente aqui. Obrigado mais uma vez, grande abraço. E olha só, daqui a pouquinho mais entrevistas para você da TV Espírito Livre. Grande abraço. Vamos agora ao resumo da semana que começou no dia 23 de setembro. As notícias mais importantes de tecnologia. Agora o assunto é a internet em banda larga. Das 4 operadoras de telefonia móvel no Brasil, apenas a Claro atingiu todas as metas de qualidade na banda larga impostas pela Anatel em agosto deste ano. Em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, todos estados que já implantaram monitoramento. Quando o assunto é banda larga fixa, as operadoras também decepcionaram. Em São Paulo, a meta de disponibilidade não foi batida pelas operadoras Vivo e a Jato. No Rio, a Oi também ficou aquém no quesito perdas de pacotes. A Oi também foi a única problemática no Rio Grande do Norte. Em outubro serão divulgados os resultados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas. Dados sobre os demais estados virão em dezembro. E os novos smartphones vêm por aí. A Samsung é a maior fabricante de celulares e smartphones do mundo e vem batendo na concorrência a cada novo lançamento, mas ainda não está contente com isso. A empresa coreana pode lançar uma nova linha de aparelhos super premium, chamada de Galaxy F, no ano que vem. O objetivo da Samsung é diminuir o tempo entre lançamento dos aparelhos, e aí não deixar a concorrência ter tempo de correr atrás. A nova linha Galaxy F teria um design diferenciado, corpo feito de metal, além de, claro, um hardware poderoso, com um processador de 8 núcleos da própria Samsung e câmera de 16 megapixels com estabilização de imagem. O primeiro aparelho dessa nova linha pode ser apresentado no começo do ano que vem. Nova descoberta que confirma o grau de grampo que a NSA, a Agência de Investigação e Segurança dos Estados Unidos. Essa semana foi revelado que o FBI negociou com a Microsoft a instalação de um backdoor em todas as versões do Windows desde 1999. E não foi só o Windows, o aplicativo Lotus Notes também teve seu código alterado para a inclusão de uma porta dos fundos. Essa porta dos fundos permitiria à NSA instalar programas espiões em qualquer sistema Windows para monitorar o que acontecia no sistema. Isso só comprova uma questão já conhecida pelos profissionais de segurança. Não dá para confiar em ambientes fechados, em aplicativos fechados fabricados por empresas privadas. Nunca se sabe o que tem dentro de um desses programas, e surpresas desagradáveis como essa podem surgir. A alternativa para quem quer se proteger é o uso do software livre. Bem, o programa Vida Digital fica por aqui. Envie sua dúvida ou sugestão para o e-mail blogvidadigital@gmail.com. Para rever esse e outros programas, acesse o site tv.espiritolivre.org/vida digital. Você também pode acompanhar e rever as minhas publicações através do site gilberto.sudré.com.br ou através do Twitter, no endereço twitter.com/gilbertosudré. Um grande abraço a todos.